Sejam todos bem-vindos ao podcast do Segundo Congresso Nacional Online de Saúde Escolar e primeiro Simpósio Internacional de Saúde Escolar. No podcast de hoje, abordaremos sobre a Lei Lucas, número 13.722, de 2018, que tornou obrigatória a capacitação de primeiros socorros para professores e funcionários de escolas e espaços de recreação infantil. E para conversar sobre a importância dessa lei e todas as particularidades da Lei Lucas, nossa convidada de hoje é a instrutora internacional de primeiros socorros, fundadora do movimento Vai Lucas e co-criadora da Lei Lucas, Andréa Zamora. Muito obrigada, Andréa, por estar aqui conosco. Obrigada a você, Patrícia. Obrigada mais uma vez pelo convite, de estar de novo com você, já pelo segundo ano. Muito obrigada mesmo pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui de novo. Obrigada. Bom, então vamos conversar, né, sobre a Lei Lucas, do início, né, para quem não tem conhecimento, né, o que é a Lei Lucas? Você pode falar um pouco para nós? Claro. Bom, a Lei Lucas, então, como você já falou, é a lei federal, né, a Lei 13.722 de 2018, que torna obrigatória, então, a capacitação de professores e funcionários de escolas públicas e privadas do Brasil inteiro, né? Então, eles precisam ser capacitados em primeiros socorros. Depois, então, da morte do meu sobrinho, em 2017, o Lucas, que faleceu durante um passeio escolar, ele estava fazendo essa excursão com a escola dele, e ele faleceu durante o passeio. Então foi servido cachorro quente, o Lucas se engasgou e na hora não tinha ninguém ali que pudesse socorrer o Lucas de maneira rápida e de maneira adequada e ele acabou falecendo vítima do engasgo, né? Então depois disso a minha família, eu e a minha irmã principalmente, a gente se mobilizou para a criação da lei e ela se tornou uma realidade muito rapidamente. Ela foi uma lei federal aprovada muito rapidamente, em 8 meses ela estava aprovada. E ela está aí, né? Vai fazer agora 7 anos esse ano, dia 4 de outubro. Ela faz 7 anos que ela está em vigor. E, Andréia, em relação às dificuldades, por exemplo, em relação às escolas e os espaços de recreação infantil em cumprirem a Lei Lucas, o que que você acha que pode estar se atribuir nessa dificuldade? Eu acho, Patrícia, que infelizmente eu sempre falo isso em todos os lugares, a Lei Lucas ela não é respeitada como ela deveria, ela não é cumprida como ela deveria, e eu não consigo entender exatamente qual que é o problema dela. Eu acredito muito que seja custo, né? Então, para a capacitação desses funcionários, mas eu sinto muita resistência dos diretores de escola, dos donos de espaço de recreação. Eles têm muita resistência. Eles preferem, eles sempre colocam a Lei Lucas por último, né? Então tem outras coisas que vêm na frente, a Lei Lucas acaba ficando por último. Então, se você falar para mim, Andréa, qual é a dificuldade? Eu também gostaria de saber, uma coisa que eu gostaria muito de saber e entender o porquê que as pessoas elas acabam não dando essa importância, se é uma lei que, na verdade, Patrícia, ela protege tanto as crianças que estarão dentro desses estabelecimentos, quanto os próprios adultos, né? Porque a gente sempre preconiza de que um treinamento de primeiros socorros, a pessoa não vai se capacitar para cuidar só de criança, ela vai se capacitar para cuidar de todo mundo. Então, por exemplo, em escola, tem a grande maioria dos funcionários já tem acima de 30, 40 anos, diretores de escola, diretoras de escola, que já estão naquela fase de risco cardíaco, de risco de AVC. Então, são várias coisas que a gente aprende, mas as pessoas olham só para essa parte das crianças e achando que não vai acontecer, deixa para lá, não vou gastar dinheiro com isso agora. Então, eu acho que essa a dificuldade, é tudo junto, na verdade. É falta de interesse, falta de dinheiro, falta de informação, né? Das pessoas quererem saber exatamente o que elas precisam levar para dentro da escola, quantas pessoas elas precisam capacitar, falta de informação. Eu fico muito triste porque é uma lei que já está há bastante tempo por aí, e nessa minha caminhada de treinamento, de palestra, eu encontro muitos donos de escola, coordenadores, que não sabem que existe a Lei Lucas. Eu não sei se eles não sabem ou se eles fingem que não sabem, né? Mas eu falo, se você tem um estabelecimento de recreação, se você tem uma escola e não está por dentro da legislação, então você está fazendo errado.
Sim. Isso tudo que você está falando só enfatiza a importância, né, do Congresso, desses eventos que a gente tem proporcionado para contribuir com essa conscientização, né? Porque, de fato, como você falou, muitas vezes as pessoas só vão dar o devido valor quando, às vezes, acontece um caso na família ou alguém muito próximo, né? Mas é muito melhor lidar com a prevenção do que, de repente, lidar com a complicação de uma situação como essa ou até mesmo um fato trágico, né? Como o óbito de uma pessoa, né? Então, Exato, Patrícia. E eu vejo muito as pessoas que realmente acabam dando importância para treinamento de primeiros socorros, é isso que você falou, elas vão pela dor. Ou seja, sim. porque já perderam familiares, crianças, adolescentes, idosos, já perderam, e aí falam, poxa, existem protocolos que eu poderia ter aprendido para isso não acontecer mais. E aí elas vão atrás. Mas se você não passou por essa situação, você simplesmente acaba achando que, não vai acontecer, só acontece com os outros, que é o que eu sempre falo, né? A gente acha que só vai acontecer com os outros. Uhum, infelizmente. E, bom, falando das, a gente falou das dificuldades, então, na sua opinião, qual é a realidade, né, que a gente pode encontrar no panorama geral das escolas públicas e escolas privadas em relação ao cumprimento da Lei Lucas? Você tem esse A parâmetro que você poderia realidade, nos trazer? a realidade, Patrícia, é praticamente isso que eu já respondi na pergunta anterior, tá? Sim. Pouquíssimas escolas habilitadas de maneira correta, né? A grande maioria não habilitada e a grande maioria habilitada não habilitada da maneira correta. Então, não respeita o certificado que precisa ter validade de 1 ano, não respeita o certificado que precisa estar afixado em local visível para os pais verem o nome dos funcionários treinados. Eu sempre bato muito na tecla desde quando eu decidi criar a lei, né? A escola é uma empresa, empresa tem os brigadistas, né? Então as escolas precisam ter os brigadistas. A Lei Lucas veio para isso, para transformar ainda mais a escola em empresas que vão trabalhar de maneira correta, então de treinarem seus funcionários, mas infelizmente a realidade que eu vejo é a mesmíssima que eu falei na pergunta anterior. Vou fazer qualquer coisinha aí, curso online, né? Muito curso online sendo vendido. Acho isso um absurdo, um treinamento online. Não tem como você estar capacitado tendo feito um treinamento online. Infelizmente, a realidade é essa. Os treinamentos que eu dou em escolas, geralmente, as professoras que fizeram falam para mim: a gente foi obrigado a fazer um cursinho online que a gente mesmo pagou, ficamos lá 3 horinhas assistindo o vídeo online. E quando elas fazem o treinamento presencial, elas falam: meu Deus, como que a gente pode achar que está capacitado com um tipo de treinamento online, que não é um treinamento, né? Essa, Sim. infelizmente, é a realidade das escolas do nosso país, tanto rede pública ou rede particular. Até a rede particular, né, que a gente achou que fosse ser um ramo que fosse dar bastante atenção a isso, né, que se a gente for ver, uma mensalidade de um aluno cobre um treinamento Uhum. online para os professores, mas não é essa a realidade que acaba acontecendo no nosso país. As pessoas, infelizmente, ainda estão pagando para ver o que vai acontecer. Era isso que eu queria entender, no seu, na sua visão, essa diferença entre escola pública ou privada, mas pelo que você disse, então não tem essa, você não enxerga como uma diferença, né? Pelo contrário, às vezes tem escolas municipais aonde a prefeitura sim faz esses treinamentos, né, da maneira que eles podem, com a verba que eles têm, pegando estudantes de enfermagem, estudantes de medicina, mas pelo menos fazendo alguma coisa presencial. E a gente vê escolas renomadas, que eu não vou citar o nome aqui, mas escolas Sim. renomadas que não têm essa certificação, enganam os pais dizendo que tem, e quando o pai pede o certificado, a escola fala: ué, mas você está duvidando que eu tenho? E é uma coisa que eu sempre falo, Patrícia, os fiscais são os pais, né? Sim. Então, E cobre o cobram, né? certificado. Se a escola não te der, se a escola não te der, eu vou falar para você: por quê? Você está duvidando que eu tenho? Estou duvidando, eu quero ver, deixa eu ver. Não tem o certificado, tira o filho da escola. É o seu filho que está lá. Tira esse filho da escola. Porque tem escola, algumas têm um treinamento com seriedade, são poucas, mas eu acho que enquanto os pais não colocarem isso na cabeça deles, de que é uma obrigação da escola e de que eles precisam fiscalizar isso, as escolas vão continuar fazendo o que elas estão fazendo. Perfeito. E aí, então, em relação a essa situação de não cumprimento, por exemplo, da Lei Lucas, quais as implicações você pode trazer para nós, para as escolas, para as creches e locais também de recreação infantil em não cumprirem a lei? Olha, Patrícia, como eu disse, a lei está aí, né? E Uhum. ela está válida. Então, ela é válida em todo o território nacional.
Acontecendo algum acidente com criança dentro da escola, e isso nós temos algumas famílias dentro da Vai Lucas, dentro do nosso projeto, que estão Uhum. processando essas escolas, tá? Então, a escola não tem essa certificação. Aconteceu um acidente. Todo mundo é processado por homicídio culposo, tá? Que é quando você não tem intenção de matar. Na Vai Lucas, a gente tem cerca de umas 12 famílias já que ganharam, tá? Esses processos de escolas baseados, então, na Lei Lucas, mas a gente tem uma família que conseguiu processar a escola por homicídio doloso, tá? Quando você tem intenção de matar. Por quê? Porque o advogado conseguiu comprovar de que se a lei está aí e ela não foi cumprida, então você está assumindo o risco de matar. Então você sabe que se acontecer alguma coisa dentro da sua escola e você não tem os seus funcionários treinados, é um risco que você assumiu. E aí a gente sabe que a pena é infinitamente maior, né? Então o Uhum. que eu digo, de novo, que eu sempre bati nessa tecla, a Lei Lucas Vale não a é um pena. projeto contra a escola, não é um projeto contra professor, pelo contrário, já falei, ela protege os dois lados. Porque se uma escola tem uma equipe capacitada em primeiros socorros e acontece um acidente, que a gente sabe que ninguém está livre de acontecer, Não. e essa escola faz um atendimento e essa criança, esse adulto, quem ela deu atendimento, essa pessoa morre dentro da escola. Pode acontecer? Pode acontecer. Né? É o que eu sempre falo, nem de médico a gente cobra vida. Então pode acontecer. Mas se a escola tem esse treinamento feito por uma pessoa qualificada, um treinamento válido, ou seja, que ainda está dentro daquele 1 ano da certificação, ela não vai ser, ela não vai poder ser processada, porque a própria Lei Lucas já resguarda ela, que se tiver tudo certinho, foi feito tudo o que precisava. Então, é isso que as escolas também precisam pensar, né? Não é só ter medo de, não, mas a Lei Lucas não caça alvará, então não vou fazer. Não, a Lei Lucas não fecha o meu estabelecimento, então não vou fazer. Pensar que se acontecer, vai ter processo e processo pesado, e que as famílias vão ganhar na maioria. Sim, perfeito. Bom, eu ia te perguntar agora uma recomendação que você poderia passar para os diretores e gestores escolares, mas praticamente você já bem falou, mas se você quiser complementar, né, mas tudo que você disse até agora já, mas pode Eu acho complementar. que é isso, Patrícia. Façam, eu não, e se vocês não fizerem, digam então o motivo. Por que que não faz? O que te impede de fazer? É custo? É outra coisa que muita gente fala, né? Na minha escola tem enfermeiro, não preciso, né? O treinamento de primeiros socorros que eu dou, inclusive, eu dou para turmas de médicos. Você sabe disso? Eu já falei para você, turmas de médicos, turmas de enfermeiros, porque muita gente, esses profissionais também não sabem fazer, por exemplo, uma massagem cardíaca com excelência. E não é culpa dele, ele não aprendeu, né? Ele não se especializou nisso, é o que eu falo. E quando a gente não se especializa, quando a gente não faz sempre, quando a gente não tem rotina, a gente esquece. Então, não basta ter uma enfermeira na escola, né? Essa enfermeira falta, essa enfermeira tem férias. Quando a escola é muito grande, essa enfermeira está num local, o acidente pode acontecer no outro, e outra, ela vai atender tudo sozinha. A gente sabe que é muito difícil na hora de um acidente, principalmente de uma massagem cardíaca, você massagear um paciente sozinho até o socorro médico chegar, que demora em média 45 minutos. Então, é capacitar o máximo de pessoas que você puder. A Lei Lucas Federal, ela fala de 1/3 dos funcionários, mas eu sempre falo, capacitem quantas pessoas vocês puderem. Quanto mais capacitados, melhor e mais seguros vocês estarão. De novo, a Lei Lucas protege a escola. E é isso que os professores e diretores e proprietários de escolas precisam entender. E prestar muita atenção nos cursos que eles compram também, Patrícia, porque acabou sendo aberto um mercado de treinamento de primeiros socorros, onde qualquer pessoa acha que pode dar um treinamento. É o enfermeiro, é o auxiliar de enfermagem, é o bombeiro. Eu não estou dizendo que eles não podem, estou dizendo que eles precisam se capacitar para isso, ter material adequado para isso, oferecer para o seu cliente um material, não oferecer treinamento com boneco de brinquedo, né? Eu sempre falo, o seu filho não é um Verdade. brinquedo. Por que que um professor vai treinar num brinquedo? A hora que ele for salvar uma criança, ele treinou num brinquedo, ele treinou numa garrafa PET, né? Os manequins de treinamento estão aí para isso, eles são simuladores, né? Ou seja, a hora que você faz uma prática de uma massagem cardíaca num boneco adulto, num boneco criança, num boneco bebê, a hora que você vai para essa realidade, é idêntico, não tem diferença nenhuma. Então, é se conscientizar da importância
e não fazer uma coisa só por fazer, fazer com seriedade, porque é só assim que eu acho que a Lei Lucas vai funcionar com excelência no nosso país. Perfeito. Muito obrigada, Andréia. A gente poderia ficar aqui muito tempo ainda, né, trazendo todas as particularidades, né, dessa situação, desse panorama, né? A gente vai Sim, deixando um pouquinho para outras ocasiões também. Muito obrigada por todas com as considerações certeza. que você fez. Em relação à importância também do movimento Vai Lucas. Se você quiser também fazer alguma consideração, ó, em relação a uma pessoa que queira participar do movimento Vai Lucas, ou queira entrar em contato contigo para pedir maiores informações, fique à vontade. Ah, obrigada, Patrícia. Bom, então, o nosso principal contato é a nossa página no Instagram, @vailucasoficial, né? E manda uma mensagem lá pra gente, lá a gente tira todas as dúvidas, informações sobre turmas de treinamento, locais de treinamento. Então, a gente tem o canal aberto para receber essas mensagens, além de tirar dúvidas e tentar o máximo possível capacitar o máximo de pessoas e conscientizar, principalmente, porque eu acho que a conscientização é o primeiro passo. Ela é até mais importante do que a lei, porque a lei a pessoa faz por obrigação. Eu acho que a Verdade. conscientização a pessoa vai pelo amor. Então eu trabalho muito na conscientização e nosso principal canal então é o Instagram, @vailucasoficial. Obrigada, muito bom, excelente. Nosso objetivo de fato é esse, Andréia, sabe? Criar, contribuir para a criação de uma cultura educacional desde pequenininho, né? Que as pessoas possam levar isso na comunidade escolar, que isso possa se propagar até a vida adulta. Então, aí, como você bem disse, não realizar essas ações por obrigatoriedade, óbvio que tem a lei, mas assim, principalmente pela intenção de aprender e replicar ali ações de prevenção, né? Eu sempre falo, Patrícia, que aprender primeiros socorros é, é um dos atos maiores de amor que você tem, porque você nunca vai Uhum. conseguir fazer nada para você mesmo, né? Você sempre vai fazer para o outro. Então, Verdade. eu faço primeiros socorros para cuidar de você. E eu Uhum. espero que você faça primeiros socorros para poder cuidar de mim. Eu digo Uhum. que até a morte do Lucas, eu já tinha desengasgado 3 pessoas na minha vida, inclusive 2 crianças, que eu nunca tinha visto na vida. E quando elas precisaram, eu estava lá. Só Estava que quando o pronta. meu sobrinho precisou, não tinha ninguém por ele ali. Eu estava no meu trabalho, ele estava longe de mim, eu não tinha o que fazer. Então, o Uhum. sonho da Vai Lucas é exatamente esse. A hora que alguém precisar, a gente sabe que vai ter alguém ali que, mesmo que não consiga fazer, e que essa pessoa, infelizmente, vai embora, mas que pelo menos ela tentou e que ela sabia o que fazer. Que eu sempre falo, quem sabe nunca faz nada para piorar, a gente só faz para melhorar. Por isso a importância, então, de estar preparado e pensar nisso, né? De que é realmente uma coisa que você faz pelo outro e não por você. Perfeito, obrigada. Excelente, excelente fechamento. Muito obrigada, Andréia. Bom, Obrigada a vamos você, continuar Patrícia. Obrigada então. pela oportunidade da gente sempre estar junto, de você abrir esse espaço para eu falar, que eu acho que é importante, sim, a gente não deixar para lá, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta. Eu costumo falar, né, com os outros instrutores, bombeiros, que trabalham de maneira séria, de maneira correta, que me procuram e falam, André, eu tenho muita dificuldade. Eu falo, a dificuldade não é só de vocês, é de todo mundo. Então, eu acho que se a gente se unir também nessa parte de conscientização e não ser uma guerra onde eu faço mais que você, eu faço melhor que você, é todo mundo trabalhar de maneira justa, de maneira sincera e de maneira igual. Então, eu acho que esse espaço que você abre é super importante para, não consigo falar para todo mundo, mas pelo menos alguns lugares que me chamam para falar, a gente sabe que tem um alcance bacana. Eu fico muito feliz. Muito obrigada pelo convite, pode contar comigo sempre. Obrigada, eu que agradeço. As portas sempre estarão abertas e nós sempre estaremos mobilizados a difundir, a contribuir com essa conscientização da importância da Lei Lucas, pode ter certeza, tá? Muito Então, obrigada. obrigada. Então, ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Até logo. Até. Beijo. Tchau, tchau.